Chamavam-na de sanguessuga. Chamavam-na de inútil. Por 3 anos, Cassandra esfregou o chão da propriedade Sterling, suportou os olhares de desdém de sua sogra e vestiu trapos para salvar a reputação desmoronada de seu marido. Mas quando Preston Sterling jogou os papéis do divórcio na cara dela para se casar com uma mulher mais jovem e rica, ele cometeu o maior erro de sua vida. Ele não sabia que a esposa silenciosa e submissa que ele estava descartando era, na verdade, a proprietária oculta da Vance Vanguard Holdings, o próprio conglomerado multibilionário que detinha a dívida massiva de sua família. Hoje, a empregada tira o avental e a rainha assume seu trono. Assista ao que acontece quando a pessoa que você humilhou detém as chaves para a sua destruição. O relógio de pêndulo no corredor da propriedade Sterling badalou 6 vezes, o som ecoando no chão de mármore frio como um dobre fúnebre. Cassandra Vance, conhecida simplesmente como Cassie pelo marido que mal olhava para ela, ajustou a bainha de seu vestido de algodão simples. Era o 3º aniversário deles. Na cozinha, o ar estava denso com o cheiro de cordeiro assado e alecrim, o favorito de Preston. Cassie passara 6 horas preparando a refeição, suas mãos vermelhas de tanto cortar e esfregar. Ela não tinha ajuda. Beatrice Sterling, sua sogra, havia demitido a última governanta meses atrás, alegando cortes no orçamento. Embora Cassie tivesse notado que Beatrice apareceu com uma nova bolsa Hermes Birkin, de edição limitada logo no dia seguinte. Ele estará em casa em breve, sussurrou Cassie para si mesma, alisando uma mecha solta de cabelo escuro atrás da orelha. Ela entrou na sala de jantar. A mesa estava posta com a prataria da família Sterling, polida até brilhar como um espelho por suas próprias mãos. Ela colocou uma pequena caixa de veludo no prato de Preston. Dentro havia um relógio Patek Philippe Vintage, um modelo dos anos 1950 que ela havia encontrado em uma loja de penhores. Na realidade, ela fez com que seu corretor privado o garantisse de um colecionador em Genebra por uma soma impressionante, criando cuidadosamente um recibo falso de uma loja de penhores local, para que Preston não questionasse de onde ela tirou o dinheiro. Ela só queria que ele sorrisse para ela novamente. A porta da frente se abriu com estrondo. O coração de Cassie pulou. Ela correu para o saguão, um sorriso de boas-vindas estampado no rosto. Preston, feliz Anne. As palavras morreram em sua garganta. Preston Sterling estava na entrada, sacudindo a chuva de seu sobretudo feito sob medida. Mas ele não estava sozinho. Pendurada em seu braço, parecendo uma modelo de passarela em um vestido Versace vermelho cintilante, estava Vanessa Caldwell. Vanessa era filha de um magnata do aço, uma mulher que Beatrice sempre dissera ser mais adequada para Preston. Preston! A voz de Cassie tremeu. Preston nem olhou para ela. Ele tirou o casaco, entregando-o a Cassie como se ela fosse a empregada. Pendure isso, sim. Está encharcado. Cassie ficou paralisada, o casaco pesado em seus braços. Preston, é nosso aniversário. Por que ela está aqui? Beatrice Sterling desceu a grande escadaria. Naquele momento, seus saltos clicavam agudamente contra a pedra. Porque sua garota tola, esta noite é uma celebração do futuro, não um luto pelo passado. Beatrice caminhou até Vanessa, beijando-a em ambas as bochechas. Vanessa, querida, você está deslumbrante. Finalmente, alguma classe nesta casa. Obrigada, Beatrice. Vanessa sorriu com afetação, lançando um olhar de pena para o vestido de algodão simples de Cassie. Ah, essa é a esposa. Ela parece pitoresca, como um ratinho de igreja. Cassie deixou o casaco cair. Preston, o que está acontecendo?
Preston finalmente se virou para ela. Seus olhos, antes calorosos, agora eram gelo puro. Ele enfiou a mão no paletó e tirou um envelope pardo grosso. Ele o jogou na mesa de entrada. Ele deslizou pela madeira polida e parou bem na frente de Cassie. Papéis do divórcio, disse Preston secamente. Eu assinei. Você só precisa assinar e ir embora. A sala girou. Divórcio? Mas nós prometemos na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Definitivamente estamos na parte da pobreza por sua causa, cuspiu Beatrice, dando um passo à frente. Olhe para você, Cassie. Você é um peso morto. Meu filho é o CEO da Sterling Industries. Ele precisa de uma parceira que traga capital, conexões e prestígio. Vanessa traz uma fusão que salvará esta família da beira da falência. O que você traz? Sopa e lavanderia? Eu o amei, disse Cassie, sua voz apenas um sussurro, seus olhos fixos em Preston. Eu apoiei você quando as ações quebraram no ano passado. Eu vendi as joias da minha mãe para pagar o imposto predial desta casa, para que você não passasse vergonha no clube. Dinheiro de troco, zombou Preston. O pai de Vanessa está investindo $50 milhões na Sterling Industries, pendente de nosso noivado. 50 milhões, Cassie. Você sabe contar até esse número? Cassie sentiu uma frieza se instalar em seu peito, substituindo o desgosto por algo mais duro, algo mais afiado. Então eu estou sendo trocada, disse Cassie, sua postura endireitando-se levemente, como um carro usado. Não se iluda. Tiffany, a irmã mais nova de Preston, intrometeu-se enquanto saía da sala de estar, segurando uma taça de champanhe. Carros usados têm valor. Você é mais como um aluguel que expirou. Honestamente, é constrangedor apresentar você aos meus amigos. Ah, essa é a esposa do meu irmão. Ela usa sapatos de marca genérica. É trágico. Preston suspirou, verificando seu Rolex, um presente de Cassie há 2 anos, embora ele dissesse a todos que ele mesmo o comprou. Apenas assine os papéis, Cassie. Estou sendo generoso. Estou deixando você ficar com o Toyota velho e vou lhe dar $5 mil para se estabelecer em outro lugar. $5 mil, repetiu Cassie, por 3 anos da minha vida. Pegue ou largue, retrucou Preston. Vanessa e eu temos uma reserva no Le Bernardin, às 8. Você precisa ter ido embora quando voltarmos. Cassie olhou para o homem por quem ela havia escondido seu império. Ela queria ser amada por si mesma, não por seus bilhões. Ela havia desempenhado o papel da esposa pobre e obediente para ver se os Sterling tinham corações por baixo de suas roupas de grife. O experimento acabou. Os resultados foram negativos. Cassie pegou a caneta que Preston estendeu. Ela não chorou. Ela não gritou. Ela simplesmente se inclinou sobre a mesa e assinou seu nome em uma escrita fluida e elegante. Cassandra Vance. Ela deixou o Sterling de fora. Bom, disse Preston, pegando os papéis de volta. Agora faça suas malas. As empregadas. Ah, espere. Você é a empregada. Nós pegaremos suas caixas. Eu não preciso de caixas, disse Cassie calmamente. Ela se virou para a pequena mesa perto da porta, pegou sua bolsa, uma bolsa de couro surrada que Beatrice uma vez tentou jogar no lixo, e caminhou até a porta. Espere, Beatrice gritou, seus olhos se estreitando. Abra essa bolsa. Eu quero ter certeza de que você não está roubando nenhuma prataria. Cassie parou. A humilhação era total. Ela se virou, abriu o zíper da bolsa e despejou o conteúdo no chão. Um tubo de protetor labial, uma carteira, um telefone e um cartão de crédito de titânio preto sem números, apenas um chip e uma assinatura. Beatrice apertou os olhos para o cartão. O que é isso? Algum tipo de cartão de biblioteca? Cassie se ajoelhou,
pegou o cartão preto e o colocou no bolso. Algo assim. Saia, disse Preston, virando as costas para ela para servir uma bebida a Vanessa. E não volte rastejando quando ficar sem gasolina. Cassie abriu a pesada porta de carvalho. A chuva caía torrencialmente, trovejando contra o pavimento. Ela saiu para a tempestade, sem olhar para trás, para o calor e a luz da mansão Sterling. Quando a porta clicou fechando atrás dela, a Cassie, submissa e quieta, morreu. Ela caminhou pela longa entrada de automóveis, a chuva encharcando seu vestido de algodão. Assim que chegou aos portões de ferro, ela parou. Ela enfiou a mão no bolso e pegou o telefone. Ela discou um número que não ligava há 3 anos. Adrian, disse ela, sua voz desprovida de emoção. Está feito. Venha me buscar. A 400 metros da estrada, longe dos olhares curiosos da propriedade Sterling, um comboio de 3 SUVs pretos estava parado na escuridão. Eram Cadillac Escalades, blindados e com vidros escuros, do tipo usado por chefes de estado. À medida que Cassie se aproximava, a porta traseira do veículo do meio se abriu. Um homem em um terno cinza elegante saiu segurando um grande guarda-chuva preto. Ele se moveu com a precisão de um soldado, mas com a graça de um diplomata. Este era Adrian Thorne, o diretor de operações da Vance Vanguard Holdings e o confidente mais confiável de Cassie. Ele segurou o guarda-chuva sobre ela, protegendo-a da chuva. Ele olhou para o cabelo molhado dela, o vestido barato e a total falta de emoção em seus olhos. Senhora Vance, disse Adrian, sua voz respeitosa e baixa. Bem-vinda de volta. Obrigada, Adrian, disse Cassie. Ela deslizou para o interior luxuoso de couro do SUV. O calor a atingiu instantaneamente. O cheiro de produtos de limpeza baratos que se agarrava a ela por anos foi substituído pelo cheiro de couro fino e mogno envelhecido. Adrian entrou ao lado dela e bateu na divisória. O comboio começou a se mover, deslizando silenciosamente em direção à cidade de Nova York. Eu tenho as roupas que a senhora pediu, disse Adrian, gesticulando para uma capa de roupas pendurada no gancho, e o dossiê sobre a Sterling Industries. Cassie ainda não pegou as roupas. Ela pegou o tablet que Adrian ofereceu. Ela tocou na tela, trazendo os dados financeiros em tempo real da empresa da família de seu ex-marido. Eles estão celebrando esta noite, disse Cassie, seus olhos examinando os números. Preston acha que os 50 milhões de dólares de Vanessa Caldwell vão salvá-los. Um band-aid em um buraco de bala, observou Adrian. A Sterling Industries está alavancada em 400%. Eles devem grandes dívidas a 3 bancos diferentes e a partir desta manhã, conforme suas instruções, executadas pela corporação de fachada que detém essas dívidas agora. Cassie rolou para o final do documento. O credor listado não era mais um banco. Era a Vance Vanguard Holdings. Nós detemos, disse Cassie, um fantasma de um sorriso tocando seus lábios. Eu sou dona da casa deles. Eu sou dona da fábrica deles. Eu sou dona da cadeira em que Preston está sentado agora. Devemos executar a hipoteca imediatamente? Adrian perguntou, o dedo pairando sobre o telefone. Não, disse Cassie suavemente. Isso seria rápido demais. Eles me humilharam por 3 anos, Adrian. Eles me trataram como uma serva em minha própria casa. Beatrice me acusou de roubar prataria. Tiffany zombou das minhas roupas enquanto usava um vestido com o qual eu poderia comprar a fábrica. Preston. Ela fez uma pausa, olhando pela janela para as luzes da cidade passando borradas. Preston quebrou seus votos por dinheiro. Eu quero que eles sintam esperança primeiro. Eu quero que eles subam alto pensando que venceram, para que a queda quebre todos os ossos de seus corpos. Entendido, disse Adrian.
O Global Tech Summit é em 2 dias. Os Sterlings estão desesperados para participar. Eles querem apresentar seu novo software revolucionário de IA para o maior investidor da área. E quem é o maior investidor? Cassie perguntou, embora soubesse a resposta. É a senhora Vance, ou melhor, o CEO da Vance Vanguard. Eles nunca viram seu rosto. A senhora tem sido a CEO nas sombras por 5 anos, operando através de procuradores. Eles têm um compromisso com o seu procurador. O Sr. Sterling acredita. Cancele o procurador, ordenou Cassie. Diga a eles que a própria CEO comparecerá à cúpula. Diga a eles que estou procurando um parceiro. Adrian sorriu. Brilhante. Eles caminharão direto para a cova do leão. Cassie pegou a capa de roupas. Ela tirou um blazer branco elegante e sob medida e calças da Givenchy e um par de saltos Jimmy Choo que custavam mais do que o carro que Preston generosamente a deixara manter. Pare na cobertura, disse Cassie. Eu preciso tirar o fedor daquela casa no banho. E Adrian? Sim, senhora. Congele a fusão Caldwell. Use nossa influência regulatória. Eu não quero que o dinheiro de Vanessa o salve antes que eu termine. Considere feito. E quanto ao seu nome, anunciamos o retorno de Cassandra Vance. Não, disse Cassie, seus olhos endurecendo. Cassie, a dona de casa, está morta. Apresente-me apenas como Sra. Vance. Deixe-os imaginar. Deixe-os temer. O comboio acelerou cruzando a ponte para Manhattan. O horizonte brilhava à frente, um reino esperando por sua rainha. De volta aos subúrbios, Preston Sterling provavelmente estava brindando com champanhe com Vanessa, rindo sobre o fardo que ele acabara de descarregar. Ele não tinha ideia de que o fardo estava prestes a se tornar a bigorna que o afundaria. O sol da manhã atingiu a propriedade Sterling, não com o calor de um novo começo, mas com o brilho severo da realidade. Dentro do quarto principal, Preston Sterling acordou com uma dor de cabeça latejante. O champanhe da noite anterior, Dom Perignon Vintage, destinado a celebrar sua liberdade, deixara um gosto amargo em sua boca. Ele rolou esperando sentir o aroma de café colombiano recém-preparado e croissants quentes. Era uma rotina que ele tinha como garantida por 3 anos. Cassie sempre acordava às 5 da manhã para garantir que seu café da manhã estivesse pronto às 7 em ponto. Mas o ar estava viciado. A casa estava silenciosa. Cassie, ele resmungou instintivamente antes que a memória da noite anterior voltasse correndo. A chuva, os papéis do divórcio, a maneira como ela saiu para a tempestade. Certo, Preston murmurou, sentando-se e esfregando as têmporas. Ela se foi, já vai tarde. Ele vestiu um roupão de seda e desceu as escadas. A cozinha estava fria. A pia estava vazia, mas os balcões estavam nus. Sem café. Sem café da manhã. Beatrice Sterling estava sentada à mesa de jantar, digitando furiosamente em seu telefone. Ela ainda estava usando suas joias da noite anterior, parecendo abatida. Onde está o café? Beatrice retrucou sem olhar para cima. Estou tocando a campainha há 20 minutos. Você já contratou a nova empregada? Mãe, faz 12 horas, disse Preston, abrindo a geladeira. Estava estocada com ingredientes, mas nada estava preparado. Ele pegou uma garrafa de água. Vou ligar para a agência hoje. Podemos sobreviver uma manhã sem um café da manhã de 5 pratos. Não é apenas o café da manhã, Preston, sibilou Beatrice, finalmente largando o telefone. A casa está congelando. O termostato foi programado por ela. Eu não sei como mexer naquela coisa maldita. E olhe para isso. Ela gesticulou para o chão. Uma pequena marca de arranhão no mármore. O saguão já está empoeirado. Aquela garota podia ser uma chata, mas ela sabia limpar. Pare de falar sobre ela, disse Preston, irritado. Ela é história. Vanessa é o futuro. Falando nisso,
Você viu os relatórios de ações? O anúncio da nossa separação deveria ter estabilizado a confiança do mercado, sabendo que estou livre para me casar com a família Caldwell. Preston abriu as notícias financeiras em seu tablet. Seu rosto ficou pálido. Ações da Sterling Industries despencam. 12% em meio a rumores de aquisição hostil de dívidas. O quê? Preston engasgou. Isso é impossível. A notícia da fusão com a Caldwell deveria vazar esta manhã. Nesse momento, seu telefone tocou. Era Greg, seu assistente pessoal, apavorado. Sr. Sterling, o senhor precisa vir para o escritório. Agora. Greg guinchou. Acalme-se, Greg, o que é? É o banco, senhor. First National. Eles ligaram para dizer que não detêm mais nosso empréstimo principal. Eles venderam o pacote de dívidas no início desta manhã. Preston riu nervosamente. E daí? Bancos vendem dívidas o tempo todo. Quem comprou? Uma holding chamada Vance Vanguard, disse Greg. E, senhor, eles já emitiram um aviso de auditoria imediata. Eles estão congelando os cartões de crédito da empresa até que a auditoria seja concluída. Seu jato corporativo acabou de ser retido em Teterboro. Preston deixou cair a garrafa de água. Ela se estilhaçou no chão, espirrando água sobre seus chinelos caros. Vance Vanguard, o conglomerado internacional. Por que eles iriam querer nossa dívida? Não sei, senhor, mas eles enviaram um representante. Ele está esperando em seu escritório. Ele diz que não sairá até falar com o CEO. Preston olhou para o medo de Beatrice rastejando em seus olhos pela primeira vez. Eu tenho que ir. Do outro lado da cidade, na cobertura da Torre Vance, um edifício que perfurava as nuvens como uma agulha de vidro e aço, Cassandra Vance estava diante de um espelho do chão ao teto. A transformação era impressionante. A mulher tímida e curvada no vestido de algodão havia desaparecido. Em seu lugar estava uma titã. Seu cabelo escuro, antes mantido em um coque bagunçado para evitar as críticas de Beatrice, agora estava solto em ondas elegantes e em cascata que emolduravam um rosto de inteligência afiada. Sua pele, finamente tratada com os produtos de luxo cujas patentes ela possuía, brilhava. Ela usava um terno poderoso vermelho sangue de Alexander McQueen, feito sob medida com precisão milimétrica. Os ombros afiados davam a ela uma silhueta imponente. Em seu pulso, ela não usava o relógio da loja de penhores que deu a Preston. Ela usava um Jaeger LeCoultre que valia mais do que a propriedade Sterling. Adrian entrou na sala segurando um tablet. Ele parou, admirando a mudança. A borboleta saiu do casulo, disse Adrian com um sorriso. A senhora parece formidável, senhora Vance. Eu me sinto formidável, Adrian, respondeu Cassie, virando-se para encará-lo. Sua voz havia descido uma oitava, perdendo o tom agudo e agradável que ela costumava usar para Preston. Qual é o status do modo de pânico dos Sterling? Adrian relatou. Preston está correndo para seu escritório para se encontrar com nosso representante, o Sr. Kincaid. Kincaid tem instruções para ser o mais vago e aterrorizante possível. Congelamos suas contas operacionais. Eles não podem nem comprar papel para impressora agora sem nossa aprovação. E a fusão Caldwell? Essa é a cereja do bolo, disse Adrian, tocando em seu tablet. Falei com a Comissão Federal de Comércio esta manhã. Mexemos uns pauzinhos, destacamos algumas irregularidades nos relatórios ambientais da Caldwell Steel. A fusão está sob revisão. Está pausada indefinidamente. Cassie caminhou até a janela, olhando para as formigas rastejando nas ruas de Manhattan. Em algum lugar lá embaixo, Preston estava suando. Vanessa Caldwell não vai ficar por perto se Preston não puder acessar seu dinheiro, meditou Cassie. Ela é um tubarão. Tubarões não nadam em piscinas vazias. Qual é o seu movimento para a cúpula de amanhã? Adrian perguntou.
A senhora é a palestrante principal. O tema é Gigantes Ocultos. Muito apropriado. Eu quero assentos na primeira fila reservados para Preston, Beatrice e Vanessa, disse Cassie friamente. Envie convites VIP para eles. Faça-os pensar que são especiais. Faça-os pensar que a Vance Vanguard quer fazer parceria com eles. Eu quero que eles sentados bem ali, olhando para o palco quando eu sair. Isso é cruel, observou Adrian. Crueldade é divorciar-se de sua esposa em seu aniversário e dar a ela $5.000 para desaparecer, corrigiu Cassie. Isso são apenas negócios. Ela pegou sua pasta. Vamos, Adrian. Eu tenho uma empresa para administrar e acredito que preciso passar na joalheria. Preciso de um colar novo, algo que capte a luz e segue o inimigo. O Global Tech Summit foi o evento do ano. Realizado no Javits Center, foi uma convergência de bilionários, inovadores e oportunistas. O ar zumbia com o som de negócios sendo feitos e egos sendo acariciados. Uma limusine preta parou na entrada VIP. Preston Sterling saiu, ajustando a gravata. Ele parecia composto, mas por baixo do terno, suava profusamente. Beatrice o seguiu, vestindo um casaco de pele apesar do clima ameno, tentando parecer a matriarca de um império próspero. Vanessa veio por último, parecendo irritada. Ela estava enviando mensagens freneticamente em seu telefone. Guarde o telefone, Vanessa, sibilou Preston, enquanto caminhavam em direção ao tapete vermelho. Precisamos parecer unidos. Unidos? Zombou Vanessa, enfiando o telefone em sua bolsa clutch. Meu pai está furioso, Preston. A fusão está em espera. Suas contas estão congeladas. E agora você está me arrastando para uma conferência para implorar por dinheiro. Não estamos implorando. Beatrice interveio, levantando o queixo. Recebemos convites VIP da própria Vance Vanguard. Os donos da dívida. Eles claramente querem discutir uma parceria. Por que outro motivo nos dariam assentos na primeira fila? Exatamente, disse Preston, alisando o cabelo. Esta é uma tática de negociação. Eles compraram a dívida para chamar nossa atenção. Eles querem nossa tecnologia de IA. Assim que eu encontrar o CEO da Vance Vanguard, vou encantá-lo. Vou fazê-lo perceber que a Sterling Industries é uma mina de ouro. Eles chegaram à mesa de check-in. Uma jovem com fone de ouvido escaneou seus convites digitais. Seus olhos se arregalaram. Ah, Sr. Sterling, Sr. Sterling e Sra. Caldwell, disse ela, sua voz caindo para um sussurro. Vocês são os convidados da palestrante principal. Por favor, sigam-me. Temos uma escolta privada para vocês. Beatrice sorriu para Vanessa. Viu? Convidados da palestrante. Somos realeza aqui. Eles foram conduzidos pelo corredor lotado, contornando as longas filas de participantes regulares. Preston sentiu sua confiança retornar. Sim, pensou ele. Eu sou Preston Sterling. Eu pertenço a este lugar. Cassie estava me segurando com sua mediocridade. É aqui que eu pertenço. Eles foram introduzidos no auditório principal, uma caverna enorme cheia de 3.000 pessoas. A escolta os levou para o centro da primeira fila. Os assentos eram de veludo macio, rotulados com placas douradas. Por favor, sentem-se, disse o porteiro. O programa começará em 5 minutos. Preston sentou-se cruzando as pernas. Ele olhou em volta. À sua esquerda estava o CEO do Google. À sua direita, o fundador da SpaceX. Ele estava no círculo interno. Quem é o CEO da Vance Vanguard, afinal? Vanessa perguntou, olhando para o palco vazio. Ninguém sabe. Dizem que ele é um recluso, ou talvez seja um conselho de administração. Quem quer que seja, ele é inteligente, disse Preston. Ele reconhece talento. De repente, as luzes do auditório diminuíram. Um silêncio caiu sobre a multidão. Uma voz profunda ecoou nos alto-falantes. Senhoras e senhores,
Bem-vindos ao Global Tech Summit 2025. Por favor, deem as boas-vindas à proprietária e CEO de nossa patrocinadora principal, Vance Vanguard Holdings, a mulher que construiu um império nas sombras, Sra. Cassandra Vance. Preston franziu a testa. Mulher? Cassandra? O nome desencadeou uma memória fraca e irritante, como um mosquito zumbindo em seu ouvido. Mas ele descartou. Cassandra é um nome comum, disse a si mesmo. Holofotes varreram o palco convergindo para o centro. As pesadas cortinas de veludo se abriram. A música aumentou, um som orquestral profundo de violoncelos e violinos que soava sinistro e poderoso. Das sombras, uma figura emergiu. Ela caminhava com uma passada que ordenava à terra que sustentasse seu peso. Seu terno vermelho ardia sob as luzes do palco como sangue fresco. Seu cabelo escuro fluía sobre os ombros como um rio de seda. Ela parou no pódio, segurando as bordas com as mãos manicuradas. Ela olhou para a plateia, seu olhar varrendo os milhares de rostos. Então seus olhos se fixaram na primeira fila. Ela sorriu. Não foi um sorriso caloroso. Foi o sorriso de um predador avistando uma gazela ferida. Preston Sterling apertou os olhos. As luzes eram fortes e ela estava de pé acima dele. Ele conhecia aquele rosto. Ele conhecia a curva daquela mandíbula. Ele conhecia aqueles olhos. Mas o contexto estava tão errado que seu cérebro se recusou a processá-lo. Não pode ser, pensou ele. Cassie limpa chão. Cassie usa trapos. Cassie é... A mulher inclinou-se para o microfone. Boa noite, disse ela. Sua voz era suave, aveludada e projetada com um poder que Preston nunca tinha ouvido antes. 3 anos atrás comecei uma jornada de silêncio. Aprendi que às vezes, para construir um império, você tem que trabalhar nas sombras. Você tem que deixar as pessoas subestimarem você. Você tem que deixá-las pensar que você não é nada. Beatrice agarrou o braço de Preston. Suas unhas cravaram na carne dele. Preston, ela sussurrou, sua voz tremendo. Preston, olhe para ela. Eu estou olhando. Preston sussurrou de volta, com a boca seca. Enquanto eu estava construindo a Vance Vanguard, a mulher no palco continuou. Eu vivi uma vida dupla. Em uma vida, adquiri empresas, administrei fundos de hedge e comprei dívidas nacionais. Na outra vida... Ela fez uma pausa, seus olhos perfurando Preston. Na outra vida, aprendi o valor da lealdade e o preço da traição. Ela tocou no pódio. Uma tela enorme atrás dela se acendeu. Mostrava a estrutura corporativa da Vance Vanguard. Embaixo do logotipo principal havia dezenas de subsidiárias. E bem no centro, destacado em vermelho, estava uma nova aquisição. Sterling Industries. Hoje, disse Cassie, sua voz tocando como um sino. Estou aqui para anunciar que a Vance Vanguard adquiriu o controle total da dívida da Sterling Industries e, como credora majoritária, farei algumas mudanças estruturais. A multidão aplaudiu educadamente, pensando que era apenas um anúncio de negócios. Mas na primeira fila, o mundo acabou. O queixo de Preston bateu no peito. Vanessa engasgou, deixando cair sua bolsa. Beatrice parecia estar tendo um derrame. É ela! Vanessa gritou, esquecendo-se de sussurrar. É a empregada. É a sua esposa. Cabeças se viraram. As pessoas encararam. Cassie ignorou a explosão. Ela continuou seu discurso falando sobre inovação e o futuro, mas a cada poucas frases ela olhava para baixo, para Preston, apreciando o olhar de terror absoluto em seu rosto. Quando o discurso terminou, os aplausos foram estrondosos. Cassie fez uma reverência graciosa e saiu do palco.
Temos que ir aos bastidores, gaguejou Preston, levantando-se com as pernas trêmulas. Deve haver um engano. Ou se for ela é minha esposa. Ainda somos casados. Os papéis ainda não foram arquivados. Uma súbita centelha de esperança iluminou seus olhos. Isso mesmo, o divórcio não é definitivo. Se ela vale bilhões, metade disso é meu. Seu idiota! Gritou Vanessa. Você assinou um acordo pré-nupcial. Você a fez assinar um acordo pré-nupcial para proteger seus míseros milhões. Não, disse Preston, com os olhos se arregalando. O acordo pré-nupcial dizia: o que trazemos, saímos com ele. Ela não trouxe nada. Ou assim eu pensava. Esta empresa, ela a construiu durante o casamento. Mova-se, ordenou Beatrice, empurrando as pessoas para o lado. Precisamos falar com ela. Ela é da família. Ela ama você, Preston. Ela era obcecada por você. Você pode consertar isso. Apenas sorria para ela. Lembre-a dos bons tempos. Eles correram em direção à entrada VIP dos bastidores. Um segurança enorme bloqueou o caminho. Ele era construído como um tanque. Deixe-nos passar, exigiu Preston, tentando invocar sua voz de CEO, mas soando como uma criança assustada. Eu sou o marido dela. O guarda olhou para uma lista em sua prancheta. Tenho um Sr. Sterling na lista. Viu? Preston virou-se para Vanessa. Ela quer me ver. No entanto, continuou o guarda, a Sra. Vance deu instruções estritas. Ela só verá o Sr. Sterling. As outras duas. Ele olhou para Beatrice e Vanessa com desdém. Podem esperar perto da lixeira. Como você se atreve? Gritou Beatrice. Vá, Preston! Vanessa o empurrou. Entre lá e pegue nosso dinheiro de volta. Conserte isso. Preston endireitou a gravata, respirou fundo e passou pelo guarda. Ele entrou na sala verde. Era luxuosa, cheia de rosas brancas e champanhe. Cassie estava sentada em um sofá de veludo, tomando um copo de água. Adrian estava atrás dela. Ela não se levantou quando Preston entrou. Ela não sorriu. Ela apenas olhou para ele por cima da borda de seu copo. Olá, Preston, disse ela. Cassie? Preston expirou, caminhando em direção a ela com os braços abertos. Querida, meu Deus, você está incrível. Por que não me contou? Por que os jogos? Ele tentou abraçá-la. Afaste-se. Adrian avisou, sua voz como um estalo de chicote. Preston congelou. Ele olhou para Cassie. Amor, vamos lá. Sou eu, seu marido. Olha, eu sei que ontem foi complicado. Eu estava estressado. A empresa estava com problemas. Eu não estava pensando direito, mas vendo você lá em cima, percebi uma coisa. Percebi o quanto eu admiro você. Você admira minha conta bancária, disse Cassie categoricamente. Ela largou a água. Sente-se, Preston. Não no sofá, na cadeira. Ela apontou para uma pequena cadeira de madeira dura no canto. Preston sentou-se com os joelhos juntos. Cassie, por favor, podemos resolver isso. Somos um casal poderoso agora. Pense nisso. Sterling e Vance. Poderíamos governar o mundo. Não existe Sterling e Vance, disse Cassie. Existe apenas Vance. E a Sterling é apenas uma subsidiária que eu possuo. Mas o divórcio, começou Preston. Está sendo processado enquanto falamos, disse Cassie. No entanto, como agora possuo sua dívida, tenho uma proposta. Posso executar a hipoteca da sua empresa, confiscar a casa da sua família e deixar você, sua mãe e sua irmã na rua até amanhã à tarde. Preston estremeceu. Por favor, não. Aquela casa está na família há 4 gerações. Ou, continuou Cassie, inclinando-se para a frente, posso lhe oferecer um emprego. Preston piscou. Um emprego? Você quer dizer que eu continuo como CEO? Cassie riu. Foi um som frio e seco. Não, Preston. Você não é qualificado para ser CEO.
Você levou a empresa à falência. Tenho um novo CEO em mente. Adrian assumirá as operações. Então que emprego? Cassie enfiou a mão na bolsa e tirou um objeto familiar. Era um avental branco, o mesmo que ela costumava usar enquanto esfregava o chão dele. Ela o jogou nele. Caiu em seu colo. Preciso de um faxineiro para os banheiros executivos da Torre Vance, disse Cassie. O pagamento é o salário mínimo, mas vem com benefícios. Se você aceitar o emprego e se fizer bem feito, não executarei a hipoteca da casa da sua mãe. Vou deixá-la continuar morando lá, contanto que você esteja esfregando meus vasos sanitários. Preston olhou para o avental. A humilhação queimou seu rosto como ácido. Você não pode estar falando sério, sussurrou ele. Mortalmente séria, disse Cassie, verificando o relógio. Você tem 10 segundos para decidir. Os advogados de execução hipotecária estão na descagem rápida. 1, 2... Eu farei isso. Preston engasgou. Cassie sorriu. Bom, você começa segunda-feira, 6 da manhã. Não se atrase. Eu odeio atrasos. Ela se levantou e caminhou em direção à porta. Ah, e Preston! Diga a Vanessa que ela é bem-vinda para visitá-lo no trabalho, mas ela precisará de um passe de visitante para o armário de limpeza. Cassie saiu, deixando Preston Sterling sentado na cadeira dura, agarrando o avental branco, enquanto o som de seus saltos desaparecia pelo corredor. A viagem de volta para a propriedade Sterling foi silenciosa, um vácuo sufocante onde o ar-condicionado zumbia mais alto do que seus pensamentos. Quando a limusine finalmente parou no meio-fio, a fachada da família Sterling se estilhaçou completamente. Vanessa Caldwell não esperou que o motorista abrisse a porta. Ela a chutou para abrir, seus saltos raspando no asfalto. Isso é uma piada, ela cuspiu, virando-se para olhar para Preston, que ainda estava caído no banco, pálido e trêmulo. Você aceitou o emprego. Você realmente concordou em ser um faxineiro. Preston olhou para cima, com os olhos vazios. Vanessa, você não entende. Ela é dona da dívida. Se eu não fizer isso, ela toma a casa. Mamãe ficaria sem teto. Nós ficaríamos sem teto. Nós... Vanessa riu, um som áspero e irregular. Não existe nós, Preston. Eu sou uma Caldwell. Meu pai é um magnata do aço. Você acha que eu posso ser vista como um homem que esfrega urinóis para viver? Minha posição social evaporaria da noite para o dia. Ela enfiou a mão no carro, pegou sua bolsa e se endireitou. Não me ligue. Não me mande mensagem. E se você me vir na rua, atravesse para o outro lado. Vanessa, espere. Preston saiu do carro, tentando alcançar o braço dela. Ela recuou, como se ele fosse contagioso. Não me toque, você cheira a fracasso. Ela se virou e chamou um táxi que passava, uma ironia não perdida por Preston, já que ela se recusou a andar na limusine manchada e acelerou noite adentro. Beatrice Sterling emergiu do carro lentamente. Ela parecia mais velha do que naquela manhã. O botox em sua testa não conseguia esconder as linhas de terror se formando ao redor de seus olhos. Ela se foi, sussurrou Beatrice. Os 50 milhões de dólares se foram. Ainda temos a casa, mãe, disse Preston, tentando soar tranquilizador, mas falhando miseravelmente. Cassie prometeu, contanto que eu trabalhe. Beatrice olhou para o filho com uma mistura de pena e nojo. Você é um Sterling, Preston. Seu bisavô construiu a primeira ferrovia desta cidade, e você vai ser uma faxineira para sua ex-esposa. Ela balançou a cabeça, caminhando em direção à porta da frente. Vou para o meu quarto. Não me perturbe. Preciso chorar a morte da nossa dignidade. Segunda-feira de manhã chegou com a sutileza de uma marreta. Às 5 da manhã, o alarme de Preston tocou.
Por uma fração de segundo, ele pegou o telefone para verificar o mercado de ações, sua antiga rotina. Então ele viu o avental branco e o macacão de poliéster azul pendurados atrás da porta. Ele vomitou na pia do banheiro antes mesmo de conseguir escovar os dentes. A viagem para a cidade foi brutal. Ele não podia pagar gasolina para seu carro com um salário mínimo, e Cassie havia congelado os cartões corporativos. Ele teve que pegar o trem. Ele ficou em pé por 1 hora, imprensado entre trabalhadores da construção civil e estudantes, segurando um saco plástico com seu almoço, um sanduíche que ele mesmo fizera, mal feito. Ele chegou à Torre Vance às 5h45 da manhã. O edifício era um monólito de vidro refletindo o nascer do sol. Parecia uma espada cravada no coração de Manhattan. Ele entrou pela entrada de serviço nos fundos, conforme instruído. Nome, o segurança latiu. Era o mesmo guarda do Tech Summit. Ele sorriu com desdém quando viu Preston. Preston Sterling, ele murmurou. Fale mais alto, não consigo te ouvir. Preston Sterling, ele gritou, seu rosto queimando. Certo, aqui está seu crachá. O guarda deslizou um documento de identificação de plástico pelo balcão. A foto não era lisonjeira, tirada de uma imagem de câmera de segurança, e sob seu nome em letras vermelhas em negrito, lia-se: Estagiário de saneamento. Preston prendeu-o em seu macacão. Ele sentiu o tecido sintético pesado arranhando seu pescoço. Ele, que costumava usar apenas algodão egípcio e seda italiana. Ele se apresentou no porão. O chefe dos serviços de zeladoria era um homem chamado Miller. Miller era um homem grande com antebraços como troncos de árvores e uma atitude prática. Ele olhou Preston de cima a baixo. Você é o projeto especial lá de cima? Miller grunhiu. A Sra. Vance enviou um cronograma específico para você. Ele entregou a Preston uma lista de verificação laminada. Banheiros executivos. Trizedo, quinquento do andar. Polimento do saguão. 9. Remoção de lixo da sala de reuniões. Mãos à obra, Sterling. E não pense que porque você costumava ser um figurão, você pode fazer corpo mole. A Sra. Vance tem câmeras em todos os lugares. Preston passou as primeiras 2 horas de joelhos. Ele esfregou o rejunte com uma escova de dentes. Ele limpou espelhos até seus braços doerem. O cheiro de alvejante industrial fez seus olhos lacrimejarem. Às 8h30 da manhã, ele foi designado para o saguão principal. Ele estava empurrando uma pesada polidora de piso pelo chão de mármore. O saguão estava se enchendo de funcionários, chegando para o trabalho. Homens em ternos elegantes, mulheres em vestidos sob medida. Eles passavam por ele falando em seus telefones, bebendo lattes. Nenhum deles olhou para ele. Para eles, ele era mobília. Ele era invisível. Com licença, disse um homem contornando a polidora de Preston. Você perdeu uma mancha ali. Preston olhou para cima. Era um ex-estagiário que ele demitira da Sterling Industries há 2 anos por derramar café. O estagiário agora usava um terno sob medida, claramente trabalhando para a Vance Vanguard. O estagiário franziu a testa, apertando os olhos. Sr. Sterling? Preston entrou em pânico. Ele puxou o boné para baixo. Não. Apenas o faxineiro. Ele se virou, o coração martelando contra as costelas. Então a atmosfera no saguão mudou. A conversa parou. O ar ficou pesado de expectativa. A porta automática se abriu. Cassandra Vance entrou. Ela estava ladeada por Adrian e uma equipe de advogados. Ela usava um sobretudo cinza-carvão sobre um vestido branco, óculos escuros protegendo os olhos. Ela se movia com uma energia cinética que abria o mar de funcionários. Preston agarrou a alça da polidora.
Não olhe para mim, ele rezou. Por favor, Deus, não olhe para mim. Cassie caminhou direto para os elevadores, mas quando ela passou pelo centro do saguão, ela parou. Ela tirou os óculos escuros. Ela virou a cabeça lentamente e olhou diretamente para Preston. O saguão estava silencioso. Todos assistiam. O contraste era gritante. A imperatriz da indústria e o homem no macacão azul. Cassie caminhou até ele. Seus saltos clicavam agudamente no chão que ele acabara de polir. Ela parou a centímetros dele. Ela podia sentir o cheiro de suor e alvejante nele. Você perdeu uma mancha, disse ela suavemente, apontando para uma pequena marca de arranhão perto de seu sapato. Preston sentiu lágrimas picando seus olhos. Eu vou limpar, senhorita Vance. Veja se faz isso, disse ela. Temos uma reunião do conselho às 10. Eu quero as janelas da sala de conferências impecáveis. Eu quero poder ver a cidade que eu possuo claramente. Ela se virou e foi embora. Ah, e Preston! Ela gritou por cima do ombro. Ele congelou. Sua mãe ligou para a recepção 5 vezes esta manhã. Diga a ela que se ela ligar para a linha executiva novamente, vou deduzir o custo do tempo perdido do seu contra-cheque. As portas do elevador se fecharam, levando-a para o céu. Preston foi deixado em pé no saguão, cercado por centenas de funcionários, sussurrando. Ele caiu de joelhos e começou a esfregar a marca de arranhão, suas lágrimas se misturando com a cera do chão. 3 semanas se passaram. As mãos de Preston estavam calejadas. Suas costas estavam em constante estado de espasmo. Ele havia perdido 5 quilos. Seu rosto estava magro e sombreado com barba por fazer. Ele estava cansado demais para se barbear. A humilhação havia se tornado uma dor surda, uma companheira constante. Mas o desespero gera pensamentos perigosos. Em uma noite chuvosa de terça-feira, Preston estava levando os sacos de lixo para a doca de carregamento. O beco estava escuro, iluminado apenas pela luz amarela bruxuleante de um poste de rua. Você parece terrível, Preston. A voz veio das sombras. Preston pulou, deixando cair um saco de documentos triturados. Vanessa Caldwell saiu de trás de uma lixeira. Ela estava usando um sobretudo, com a gola levantada. Ela parecia ansiosa, fumando um cigarro fino. Vanessa, Preston engasgou. O que você está fazendo aqui? Você disse para nunca entrar em contato com você. As coisas mudaram, disse Vanessa, dando uma tragada nervosa. Meu pai, ele está com problemas. Aquele pequeno truque que sua ex-esposa fez com a FTC desencadeou uma investigação em grande escala na Caldwell Steel. Eles estão congelando nossos ativos, Preston, exatamente como os seus. Sinto muito, disse Preston, embora uma pequena parte dele sentisse uma satisfação sombria por não ser o único sofrendo. Desculpas não consertam isso, sibilou Vanessa. Ela jogou o cigarro no chão e o esmagou com o calcanhar. Mas eu sei o que vai. Dinheiro e vantagem. Ela se aproximou, baixando a voz. Tenho feito pesquisa sobre a Vance Vanguard. O novo projeto de IA deles, aquele que eles vão revelar no próximo mês, é revolucionário. Vale bilhões. E o código-fonte está armazenado em um servidor dedicado no prédio. Preston balançou a cabeça. Não, de jeito nenhum. Eu sou apenas um faxineiro, Vanessa. Eu limpo banheiros. Eu não hackeio servidores. Você tem as chaves, seu idiota. Vanessa sussurrou agressivamente. Eu vi seu cinto. Você tem a chave mestra dos armários de manutenção. E a sala do servidor tem uma escotilha de manutenção para o sistema de resfriamento. Eu tenho um comprador em Xangai. Eles estão dispostos a pagar 20 milhões por esse código. Dinheiro vivo. 20 milhões, repetiu Preston. O número dançou em sua cabeça. 10 milhões para ele.
Ele poderia deixar o país. Ele poderia comprar uma nova identidade. Ele poderia escapar da bota de Cassie. Eu tenho um drive, disse Vanessa, tirando um dispositivo USB prateado elegante do bolso. Tem um programa nele. Você só precisa conectá-lo ao servidor principal. Ele copiará os arquivos automaticamente em 2 minutos. Então você sai, me entrega e nós desaparecemos. É muito perigoso, gaguejou Preston. Há câmeras. A escotilha de manutenção é um ponto cego, insistiu Vanessa. Eu vi as plantas. Preston, olhe para você. Você está usando um macacão de poliéster. Você cheira a amônia. Você quer fazer isso pelo resto da sua vida? Você quer morrer esfregando o chão dela? Preston olhou para suas mãos rachadas. Ele pensou em Beatrice chorando em seu quarto. Ele pensou na maneira como os funcionários olhavam através dele. Me dê o drive, disse Preston. O plano foi definido para a noite seguinte, quarta-feira, 23 horas. O prédio estaria quase vazio. Preston bateu o ponto para o turno da noite. Seu coração batia tão forte que ele pensou que quebraria suas costelas. Ele empurrou seu carrinho de limpeza em direção aos elevadores, o drive prateado queimando um buraco em seu bolso. Ele chegou ao 4º andar, a sala do servidor. Ele verificou o corredor, vazio. Ele rodou seu carrinho até a porta de manutenção. Ele mexeu em seu enorme chaveiro até encontrar a marcada como Ad Iveak Elec. A fechadura clicou. Ele deslizou para dentro. A sala estava congelando, cheia do zumbido de enormes ventiladores de resfriamento. Fileiras de torres de servidores pretas piscavam com luzes azuis e verdes. Parecia o cérebro de um gigante adormecido. Preston localizou o terminal principal. Suas mãos tremiam tanto que ele deixou cair o drive 2 vezes. Finalmente, ele encontrou a porta. Ele o conectou. Uma pequena luz vermelha no drive começou a piscar. Copiando. 10%. 20%. Vamos, vamos, sussurrou Preston, o suor escorrendo pelo nariz. 50%. De repente, o zumbido dos ventiladores parou. A sala ficou em silêncio mortal. Então as luzes mudaram. A iluminação ambiente azul mudou para um vermelho forte e piscante. Acesso negado. As palavras rolaram pela tela do servidor. Bloqueio iniciado. Não. Preston engasgou. Ele tentou arrancar o drive, mas o terminal o travou no lugar. A porta da sala do servidor se abriu com um chiado. Preston girou, recuando contra os servidores. Cassie estava na porta. Ela não estava usando traje de negócios. Ela estava usando jeans e uma gola alta preta, parecendo uma espiã de um filme. Adrian estava ao lado dela, com os braços cruzados. 2 guardas de segurança bloqueavam a saída. Eu esperava mais de você, Preston, disse Cassie, sua voz ecoando na sala fria. Na verdade, isso é mentira. Eu esperava exatamente isso. Não é o que parece, gritou Preston, levantando as mãos. Eu estava limpando. Eu encontrei este drive. Pare, disse Cassie, entrando na sala. Ela tocou no teclado e a tela mudou para mostrar um vídeo ao vivo do beco. Na tela, Vanessa Caldwell andava de um lado para o outro, verificando o relógio. Estamos observando Vanessa há semanas, disse Adrian. Sabíamos que ela comprou o software de descriptografia no mercado negro. Sabíamos que ela entrou em contato com você. Deixamos você entrar na sala. Por quê? Preston caiu contra o rack do servidor. Por que me deixar chegar tão longe? Para ver se você tinha mudado, Cassie disse, um flash de tristeza genuína em seus olhos. Parte de mim, uma parte muito pequena e tola de mim, esperava que você jogasse aquele drive fora. Eu esperava que talvez, apenas talvez, perder tudo tivesse lhe ensinado integridade. Eu lhe dei um emprego. Eu deixei você ficar com sua casa.
Eu lhe dei uma segunda chance. Ela se aproximou, seus olhos endurecendo em diamantes. Mas você é um parasita, Preston. Você e Vanessa. Vocês não constroem. Vocês roubam. Vocês não trabalham. Vocês tiram. Por favor, Cassie, implorou Preston, deslizando de joelhos. Ela me obrigou a fazer isso. Ela disse que me pagaria. Eu só queria ir embora. Eu só queria escapar. E você escapará, disse Cassie. Ela acenou para Adrian. Adrian pegou o telefone. Polícia, sim, temos o intruso. E temos a localização de sua cúmplice no beco. Peguem-nos. Polícia! Preston gritou. Cassie, não. Isso é espionagem corporativa. Isso são 20 anos de prisão. Você deveria ter pensado nisso antes de tentar roubar o trabalho da minha vida, disse Cassie friamente. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Você sabe qual é a parte mais engraçada, Preston? Ele olhou para cima, lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquele drive que você conectou, ele não copiou meu código de IA. Ele carregou um vírus que eu escrevi. Assim que você o conectou, ele rastreou a fonte do software que Vanessa comprou. Acabou de expor as contas offshore ilegais do pai dela ao IRS e ao FBI. Amanhã de manhã, a Caldwell Steel será invadida. Você não apenas arruinou a si mesmo, Preston. Você derrubou todo o Império Caldwell. Cassie sorriu. Você finalmente fez algo útil para mim. Obrigada. Ela saiu. Espere, Cassie. Não me deixe aqui, gritou Preston. Os guardas de segurança deram um passo à frente, algemas brilhando nas luzes de emergência vermelhas. 6 meses após o escândalo da Sala Vermelha do Servidor, a atmosfera dentro do Tribunal Distrital Federal era sufocante. A galeria estava lotada de repórteres, ex-funcionários e vítimas da fraude exposta pelo vírus de Cassie. Na primeira fila, Cassandra Vance sentou-se em um terno azul marinho simples, irradiando uma calma que aterrorizava a equipe de defesa. Todos de pé. A juíza Eleanor Sterling assumiu o banco. Ela olhou para os 2 réus. Preston Sterling, outrora o príncipe arrogante da indústria, agora estava em um macacão federal, laranja brilhante, algemado na cintura. Ele parecia 20 anos mais velho, sua postura quebrada. Ao lado dele, Vanessa Caldwell estava com um sorriso de escárnio desafiador, embora suas mãos tremessem. Vocês foram considerados culpados de espionagem corporativa, grande furto e conspiração. A juíza anunciou, sua voz ecoando nas paredes de mogno. Sr. Sterling, você recebeu uma tábua de salvação da própria mulher que descartou. Em vez de subir, você tentou puxá-la para baixo. Isso não é desespero. Isso é malícia. Ela voltou o olhar para Vanessa. E você, Sra. Caldwell, arrastou o império de sua família para a lama com você. Eu a sentencio a 15 anos de prisão federal. Vanessa gritou, seus joelhos cedendo enquanto os marechais agarravam seus braços. Foi uma armadilha. Ela armou para nós. Ela gritou, apontando para Cassie. A juíza bateu o martelo, silenciando a explosão. Preston Sterling, continuou a juíza. Preston estremeceu. Por sua quebra de confiança e participação ativa no roubo, eu o sentencio a 8 anos. Um suspiro percorreu o tribunal. Além disso, acrescentou a juíza dando o golpe final, para pagar a restituição pelos danos, a propriedade da família Sterling será apreendida e liquidada imediatamente. A cabeça de Preston se ergueu rapidamente. Não a casa. Minha mãe mora lá. Sua mãe deveria ter lhe ensinado uma moral melhor, disse a juíza friamente. O tribunal está encerrado. Enquanto o martelo caía, os marechais arrastaram Preston para longe. Ele se contorceu em seu aperto, travando os olhos com Cassie. Cassie, me ajude. Por favor, eu sinto muito. Cassie o viu desaparecer pela porta lateral,
suas correntes chocalhando. Ela não sentiu alegria, apenas um vazio silencioso e limpo. O fardo finalmente se foi. Lá fora, a chuva caía em lençóis. Cassie desceu os degraus do tribunal. Adrian segurando um guarda-chuva sobre ela. De repente, uma figura rompeu a linha de repórteres. Era Beatrice Sterling. Ela parecia patética. Suas peles, substituídas por uma jaqueta de lã fina, o rosto manchado de rímel. Cassandra. Beatrice chorou, agarrando a manga de Cassie. Você tem que me ajudar. Eles vão levar a casa amanhã. Eu não tenho para onde ir. Éramos família. Cassie gentilmente removeu a mão de Beatrice. Nós nunca fomos família, Beatrice. Eu era empregada para você, mas eu ficarei sem teto, lamentou Beatrice. Onde vou dormir? Cassie enfiou a mão na bolsa e tirou um cartão de visita. Tenho notícias sobre a propriedade. Eu a comprei do banco esta manhã. Os olhos de Beatrice se iluminaram com uma esperança desesperada. Você comprou? Ah, graças a Deus, então eu posso ficar. Não, disse Cassie, com a voz suave, mas firme. Estou doando a propriedade para a cidade. No próximo mês, ela reabrirá como o Abrigo Vance para mulheres, um lugar para aquelas que foram subestimadas e descartadas se reerguerem. Ela pressionou o cartão na palma da mão de Beatrice. Este é o número do coordenador de admissão. Se você precisar de uma cama, entre na fila. Mas esteja avisada, Beatrice. As residentes fazem suas próprias tarefas. Nada de empregadas permitidas. Cassie entrou em sua limusine que a esperava. Enquanto o carro se afastava, ela olhou para trás uma última vez. Beatrice estava sozinha na chuva, segurando o cartão, olhando para o céu cinza. Para o aeroporto, disse Cassie ao motorista, recostando-se no banco de couro. Eu tenho férias para tirar. E essa é a história de como uma esposa silenciosa e obediente virou o jogo contra o marido que a traiu. Preston Sterling pensou que estava descartando um pedaço de lixo, mas acabou jogando fora um diamante. Em sua arrogância, ele esqueceu a regra mais importante da vida. Tenha cuidado em quem você pisa enquanto está subindo, porque você pode ter que olhar nos olhos deles na descida. Os Sterlings perderam sua fortuna, sua liberdade e seu legado. Não porque Cassie foi cruel, mas porque eles não conseguiam imaginar um mundo onde a ajuda fosse, na verdade, a rainha. Se você gostou dessa história de karma e vingança supremos, por favor, clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. O que você teria feito se fosse Cassie? Você teria dado a Preston uma segunda chance? Ou ele teve exatamente o que merecia? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Eu leio cada um deles. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino, para nunca perder outra história de reviravoltas, drama e justiça. Obrigado por assistir.